Cresci achando que iria para fora do Brasil, me aventurar e ganhar riquezas, as quais eu não tinha vivido ainda. Então me aventurei em muitos países, morando dos mais ricos aos mais populosos. Tive muito ouro, muito dinheiro, fama, holofotes. Mas não sabia eu que ainda o melhor estava por vir. Morei no prédio mais caro do mundo e fui Miss 2 vezes, onde cheguei a ter as pessoas aos meus pés. Mas tudo isso era ilusão. Não sabia eu que ainda eu ia conhecer o homem mais importante do mundo. E realmente eu conheci num local improvável e num momento improvável. Ele chegou na minha vida e mudou tudo. E virou a minha cabeça de cabeça para baixo. Foi aonde eu realmente conheci a verdadeira riqueza. E foi aonde realmente a minha vida começou. Prazer, eu sou Heloísa Nunes, filha amada do Deus Altíssimo, que me escolheu para falar sobre Ele, não mais sobre mim. Bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Com uma convidada hoje que vai trazer um testemunho que é excelente, um testemunho de vida, uma história de vida que ela tem. Vocês assistiram no início desse podcast o vídeo dela. Então, é uma pessoa assim que teve um glamour, teve dinheiro, foi Miss, né? Enfim, são coisas que muitas vezes os prazeres oferecem, mas ela teve um encontro com Deus e através desse encontro a sua vida mudou. Então, estamos aqui com a Heloísa Nunes, né? E ela vai contar um pouco da história da vida dela. E para vocês que viram esse vídeo que começou esse podcast, tudo foi verdade, viu? E eu tenho certeza que essa história vai comover muitas vidas com o que ela passou, tá certo? Então, que você assista o testemunho dela, que você fique bem atento. E eu te peço, desde já, que você curta, compartilhe e passe para frente essa história de vida que eu tenho certeza que pode servir para outras pessoas também, ok? E eu te agradeço desde já pela sua companhia com a gente. Não é isso, Daniel? É isso aí, gente. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui. Esses 3 caras simpáticos, já falar bonitos, mas vamos pular essa parte, né? Mas os velhinhos, nem tantos, né? Mais uma vez estamos aqui, com uma convidada muito especial, que tem um testemunho assim maravilhoso. E a gente que já ouviu, né, em vídeo a história dela, dava para fazer uma minissérie, né? Realmente é uma coisa assim tremenda, né? Pelo que ela passou, né? E graças a Deus ela foi resgatada por Deus nesse meio, porque eu acredito que muita gente que entra nesse meio se perde, né? Mas graças a Deus ela já era uma escolhida desde o ventre, né? E hoje ela está aqui juntamente conosco, nos dando a honra, o privilégio de conhecê-la pessoalmente, né? E de ouvir a história dela. É isso aí, Tinho? É isso aí. Graças a Deus, né? Hoje nós vamos descobrir como que uma menina, né, do interior de Pernambuco, né, se tornou Miss Emirados Árabes, né? E também vamos descobrir por que ela deixou tudo isso para servir a Jesus. Heloísa, se apresente para a gente e conte a sua história. Muito obrigada. Eu gostei da apresentação, velhinhos nem tanto. Muito bom, é isso aí. Eu quero agradecer por esse convite, porque isso não é mais um encontro, né? Isso é algo preparado por Deus. Amém. Então, todos os encontros
onde o Senhor prepara, onde os seus filhos venham, não é a gente que escolhe, é Ele mesmo que prepara os caminhos para que isso venha acontecer. Então, eu creio que antes de eu vir para cá, eu orei, eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer? O Senhor quer que eu vá ou não? Porque eu sempre pergunto para Deus, Deus, eu posso ir naquele lugar? E tem lugares que Ele diz, não, eu não quero que você vá. Mas aqui eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente, porque eu não quero fazer o que eu quero mais. Eu quero saber o que é que o Senhor quer. E o Espírito Santo disse, vai. Então, eu vim para a honra e glória dele, foi ele que me Amém. permitiu, né? Amém. Tá aqui. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que me convidaram para que eu possa falar um pouco do que Deus tem feito, né? Amém. Da transformação que ele tem feito. É isso. Nós que agradecemos a você, tá? Pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente hoje e poder ouvir a sua história, que é uma história assim tremenda. Você é uma mulher de Deus, você hoje é cheia do Espírito Santo, né? Amém. Nós conversamos um pouco ali no carro, e tal, mas então você é uma pessoa assim cheia de Deus mesmo, né? E as pessoas precisam ouvir essa história como você era e como você é hoje, porque tem muitas pessoas iludidas hoje, né? Sim. Que quer entrar nessa vida achando que vai ter um glamour, né? Vai ser famoso e de repente não sabe o que tem por trás disso. Né? É verdade. Não é verdade? Então, você fique à vontade, o tempo é todo seu, tá bom? Não fique nervosa. Não diga isso não, não ficar aqui até amanhã. Fique à vontade, tá bom? Obrigada. Com você. Bom, como muitos já sabem, eu sou nordestina, né? O sotaque não erra. Sou nordestina, natural de Itapetim, sertão do Pernambuco, uma cidade bem pequena mesmo, onde o IBGE tem que contar com a zona rural para dar população. E sou de uma família descendente de índio, né? Eu cresci nessa cidade. Eu cresci, infelizmente, nessa época que eu era jovem, que eu era de criança para adolescente, né? Eu tive uma família que foi destruída. Destruída não porque as pessoas acham assim, mas destruída só se, não sei, se o pai e a mãe se separar e tiver algum caso mais forte. Mas não, a minha família era destruída porque minha família não seguia princípios, né? Uhum. O meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito e eu e meu irmão, a gente não tinha muito afeto porque eles tinham que estar viajando para trabalhar, para colocar dinheiro dentro de casa. E eu via assim que minha mãe sofria, né? Porque pela atenção que faltava, pela forma como meu pai sempre tratou as pessoas de fora e de casa não. Então eu cresci com essa mágoa muito grande do meu pai. Então, para mim, o pensamento que eu tinha, nenhum homem presta. Então, eu cresci com isso na minha mente. Se o meu pai, dentro da minha casa, é assim, então todos os homens são iguais. Então, eu não quero saber disso. Não quero saber de homens. Vocês eram quantos irmãos? Eu e mais um rapaz. Sim. Somos dois, um casal. E eu cresci com essa mágoa muito grande, né? E eu coloquei na minha cabeça que quando eu terminasse meu 2º grau, eu ia embora dali. Não sabia como, mas eu tinha a certeza que eu ia embora dali. E terminei o meu 2º grau com 17 anos. Ainda era muito jovem, não conhecia nada da vida. Porque os meus pais também não me deixavam sair de casa. Era escola, casa, casa, escola. Então, assim, eu fui conhecer as coisas do mundo na porrada, sozinha. Quando eu saí de casa com 17 anos e fui em busca do meu sonho, que era ser famosa, ser uma modelo reconhecida, ser uma pessoa reconhecida, né? E também em busca de dinheiro, porque eu via que faltavam os recursos para dentro da nossa casa, no sentido que o meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito, mas nunca foi generoso com a gente. Ele era muito com as pessoas de fora, mas com os de casa não. Então, você já vê por aí que os princípios não existiam. Uhum. E tudo que começa errado, termina errado, né? Exatamente. Então, eu saí de casa com 17 anos, fui para Caruaru, que também é Pernambuco, e Caruaru, fiquei um tempo lá, onde eu fiz algumas formações, como engenharia ambiental,
Fiz segurança e medicina do trabalho, depois migrei para Recife. E onde Recife realmente tem mais oportunidades. E fiquei um tempo lá, mas sempre em busca dos meus sonhos. Mas quando eu saí de casa, foi onde eu já comecei a usar drogas. Porque Com 17 anos. foi mais ou menos uns 18 para 19. Eu conheci um rapaz que eu tive um relacionamento, que infelizmente hoje ele não está mais vivo, porque ele entrou no mundo do crime e foi cobrado dele, né? E eu comecei a usar drogas e comecei a me aprofundar em cada vez mais, porque quando você começa a usar uma coisa, você vai se aprofundando, um abismo puxa o outro, né? Sim. Então, eu comecei a usar todos os tipos de droga até migrar para Recife. E em Recife, fiquei um tempo trabalhando lá. E foi quando apareceu a oportunidade de ir para fora do Brasil, que foi para Portugal. Eu recebi um convite de um rapaz que me disse, olha, vem para cá ficar uns dias aqui, se você gostar, você fica. E eu fui e não voltei mais. Então, aí foi onde realmente começou a minha vida, a minha grande Sim. trajetória. A jornada. A jornada, né? Eu já estava com os 2 pés nas drogas. E só que nessa época eu trabalhava em trabalhos, eu vou dizer normais, porque depois disso, quando eu saí do Brasil, foi que tudo mesmo desandou. Foi que onde eu entrei mesmo nas profundezas do abismo do pecado. Mas quando eu morava em Recife, eu trabalhei em academia, depois trabalhava com eventos, depois trabalhava com moda e eu tinha 3 trabalhos. Um emprego de 5 da manhã a meio-dia saía, já pegava em outro até 6 da noite, 6 da noite já saía, já pegava um até 2h30, 3 da manhã. Eu dormia 2, 3 horas só. Cochilava só. Porque eu queria, como apareceu essa oportunidade de sair para fora do Brasil, eu tinha que juntar um bom dinheiro rápido para poder ir. Porque o real, você junta um montante, mas quando você chega fora do Brasil, que você vai trocar por euro, Sim. Não dá mais, né? É. o euro é 6 vezes mais, acho que deve dar 6,50 hoje, não sei. Então, eu tinha que trabalhar mesmo para poder sair dali, para começar o meu sonho, que era realmente ser uma pessoa famosa e reconhecida. Eu fui em busca disso, né? O meu grande sonho sempre foi ser alguém reconhecidamente, né? No mundo. E eu fui em busca disso. E hoje eu entendo que... porque muita gente me pergunta assim, mas Heloísa, você culpa os seus pais? E eu disse, não culpo os meus pais. Eu conto a minha história porque eu tenho que falar daquele que eu vivi, né? Exatamente. Não posso contar de outra história. Mas eu não culpo dos meus pais porque a gente só dá o que a gente teve. Então, o meu pai, ele teve aquilo do pai dele, da mãe. Foi aquela forma de criação. Então, numa cidade pequena, que não tem desenvolvimento quase, o pessoal que vive ali, uma cidadezinha pequena onde todo mundo se encontra na praça. Todo mundo conhece todo mundo. Então, eles tiveram aquilo. E foi aquilo que eles me deram, foi o que eles tiveram. Então, eu não posso culpar eles. Sim. Antes de eu me converter, eu tinha muita mágoa. Mas Jesus, ele é tão lindo e tão maravilhoso que ele me resgatou e me fez perdoar os meus pais. E hoje eu sou a melhor amiga deles. Hoje eu não faço nada sem ligar para eles e dizer, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então eu me tornei amiga deles porque é uma coisa que eu nunca tinha sido antes. Eles continuam lá? Continuam lá. Continuam lá. Então eu não posso culpá-los de forma alguma por aquilo que eles tiveram e me deram. Mas até isso acontecer, até eu ter esse entendimento, só foi quando Jesus me libertou. Só foi quando, porque antes eu culpava muito, porque a gente sempre quer culpar os outros. Isso. A gente quer apontar o dedo, quer culpar os outros pelos nossos erros. Só que a pessoa só dá aquilo que ela foi. E a vida que você levou, quando... Você tinha noção que você ia chegar a ser Miss ou não? É assim, antes de sair, quando eu tinha mais ou menos, eu creio que 15, 16 anos, eu tinha sido Miss da minha terra, né? Sim. Mas eu não imaginava porque eu não imaginaria que eu ia chegar em Dubai, ia ser Miss
ia chegar em patamares de fama, né? Eu não imaginava isso, mas eu Entendi. sabia que eu ia em busca disso. Entendi. Mas eu não imaginava. Então, e a sua história que você conta pra gente hoje, o que você passou, tudo, seu testemunho, é lógico, tudo tem uma sequência, né? Aquilo que você passou, que você vivenciou, seus pais sabiam o que você estava passando? Não, Não sabiam? não. Meus pais só souberam de tudo que eu vivi, de tudo mesmo. Uhum. Quando eu me converti e eu dei meu testemunho. Nossa. A primeira vez que eu dei meu testemunho foi que meu pai se trancou no quarto, foi assistir, ele disse que só fazia chorar. Que ele disse, eu achava que conhecia minha filha, mas eu não conhecia. Não imaginava, né, o que você estava passando. Não, porque assim, lógico que mesmo pessoas que não sejam cristãs, que não confessam Jesus como o seu Salvador, existem pessoas assim íntegras. Sim. Só que eu era uma pessoa muito mentirosa. Muito mentirosa. Eu não confiava em ninguém, então quem não confia em outras pessoas também é uma pessoa também que quer se achar certona. Então eu mentia muito, eles não sabiam o que eu tinha passado, eles não sabiam nada. Nada, exatamente nada. Eles só sabiam aquilo que eu contava. E eu sempre contava uma mentira para não deixar primeiro eles preocupados, né? Porque o meu irmão até hoje mora lá na cidade deles e eu que fui me aventurar no mundo. Então era para ser o contrário, era para o homem ter saído. Só que não, foi o contrário. Eu que fui me aventurar no mundo e meu irmão hoje é lá, é pastor, vive lá na igreja, cuida da igreja, das ovelhas, das almas e eu rodando o mundo e fazendo acontecer. E como diz na minha terra, dando nó e pingo d'água. Então, assim, eu era uma pessoa que eu mentia muito, mentia para tudo e para todos. E um mentiroso, ele não acredita também em ninguém. E ele conta, um mentiroso, ele fala as suas mentiras e quer que todo mundo acredite. É assim, eu tô falando a mentira, mas você tem que acreditar no que eu tô falando. Então, eu mentia muito para eles, dizia tudo que eu fazia, eu dizia outras coisas. Mas também para eles não se preocupar e porque também eu fazia coisas erradas que eu sabia que eram erradas. Por exemplo, usar drogas. Então, quando eu cheguei em Portugal, foi quando realmente assim eu entrei no pecado da lama, porque até então eu usava drogas, mas eu trabalhava no trabalho normal. E quando eu cheguei lá, foi onde realmente um abismo me puxou para outros abismos. E foi quando eu tive um relacionamento, né? Peguei uma infecção de uma bactéria da carne do porco. E os médicos não conseguiam descobrir porque estava muito difícil de detectar o que é que eu tinha. E eu só me debilitando. E o dinheiro que eu tinha levado foi acabando. E quando o dinheiro acabou, o amor também acabou. O rapaz chegou para mim e disse, não dá mais. E eu vivia, né, na casa dele, que eu tinha decidido ficar lá com ele. E acabei que ele terminou o relacionamento e eu disse, tudo bem, então deixa eu me recuperar aqui que eu saio da sua casa. E quando eu saí da casa dele foi quando eu fui para Lisboa, né, que eu morava em Cascais. E aí eu não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha dinheiro. E aí eu me tornei uma moradora de rua. Puxa, Então, chegou a assim, esse ponto. cheguei a esse ponto. Então, eu não tinha o que comer, não tinha o que dormir, só tinha 5 euros, que era para pegar um trem para vir para Lisboa, que é a cidade grande, né, de Portugal. Então, eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha onde dormir, não tinha nada. Eu estava na rua com as minhas roupas. E eu sempre o que eu falo nos lugares que eu vou, que quando você não vive uma vida íntegra, você não vive por princípios, você não conhece realmente a verdade, que é a verdade que liberta, você faz qualquer coisa para sair da rua. Eu aceitava qualquer coisa para sair daquela situação. O que fosse preciso, eu faria, porque eu só queria sair da rua. Eu não tinha o que comer, não tinha onde Exato. dormir, não tinha nada. Exato. Então, eu digo que Satanás pegou essa minha palavra Essa proposta sua aí. e trabalhou em cima disso. Transformou a palavra em verdade. É. Porque aí ele pegou essa palavra que eu disse, eu faço qualquer coisa para sair dessa situação. E foi quando realmente eu entrei nas profundezas do Aí, pecado. Sim. Então, eu comecei a procurar, meu telefone ainda tinha uns pontos de carga, porque lá também tem onde carregar, nos cafés, tem onde você carregar.
E aí eu peguei o meu telefone e fui procurar contatos para ver quem é que poderia me ajudar a sair daquela situação. Porque eu tinha que sair daquela situação de qualquer forma, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Uhum. Eu disse, eu não vou ligar para meus pais para dizer que eu estou na rua em Portugal. Sim. Que eu não tenho passagem, a passagem já tinha passado a data de voltar. Eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pegar um quarto, não tinha nada. Só tinha as roupas. Então, eu conheci um rapaz que morava em outra cidade e eu disse a ele, olha, eu estou em situação de rua e eu faço qualquer coisa para sair dessa situação. Ele disse, olha, então vai em tal endereço que eu vou te mandar, você vai falar com a minha tia, que a tia dele morava lá, e ela vai te ajudar. Eu disse, tudo bem. Fui lá. Cheguei lá arrastando as malas, bati na porta dela e disse, olha, eu vim do Brasil, expliquei toda a situação, eu disse, estou na rua, não tenho onde dormir, e eu faço qualquer coisa para sair dessa situação. Seu sobrinho falou que você me ajudava. Então a mulher viu em mim a máquina de fazer dinheiro. Uhum. Porque nesse lugar era uma casa de massagem, e nessa casa de massagem só tinha mulheres de idades avançadas e eu tinha 20 e poucos anos. Então ela olhou para mim e disse, pronto, chegou minha máquina de fazer dinheiro. Então eu, muito inocente, ela disse assim, o que é que você sabe fazer? Eu comecei a falar minhas formações, o que eu já tinha feito. Ela fez, esqueça tudo. Você vai fazer massagem aqui. Eu fiz tudo bem. Eu só não quero ficar na rua. Uhum. Então eu aceitei essa proposta, eu achei realmente que era só a massagem. E eu entrei e fiquei morando ali durante 8 meses, nesses tatames de karatê, que é bem fininho, né? Eles me trancavam lá dentro, eu ficava lá. E de manhã eles abriam a casa e ficava o dia trabalhando. Então, só que... Lembra que eu falei que um abismo puxa o outro? Então, na minha primeira massagem, eu achava que era uma massagem, chegava, dava massagem e ia-se embora. Só que não. Eram massagens eróticas, com finais felizes, como chamam em Portugal. Então, eu lembro que eu só fazia chorar nos 2 primeiros meses, porque eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? E ela me trancava dentro da sala e eu começava a chorar e me apavorava e dizia, moça, eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas eu não posso voltar para a rua. Só que eu comecei a me acostumar com aquela situação, porque era a forma que eu tinha para ganhar dinheiro, sobreviver ali. E eu comecei a me acostumar com aquela situação porque eu vi o dinheiro entrando. Então, eu vi o dinheiro entrando, eu tinha ido em busca disso, eu não queria voltar para a rua, então eu fui me aprimorando naquilo, né? Fiz também vários outros cursos de massagem, mas sempre, não era uma massagem que você, igual você vai numa casa aqui de terapia e faz uma massagem. Eram massagens que no final, ou até no final, as meninas saíam com esses caras. E eu queria juntar dinheiro para sair daquela casa. Eu fiquei 8 meses ali trabalhando. E de dia eu trabalhava. Quando dava um espaço entre um cliente sair e outro, eu ia lá fora e me drogava para poder suportar aquilo ali que eu estava fazendo. Porque era muito pesado para mim. Então, eu vivia o dia todo drogada. O dia todo eu vivia como se fosse um zumbi, para poder suportar. Então, eu saía, usava droga e voltava para trabalhar. E assim foram durante os 8 meses que eu fiquei ali. E só que dali um abismo vai puxando o outro, então foram aparecendo homens que eles viam que eu era mais jovem dali, eles me convidavam para sair e me ofereciam muito mais dinheiro. Então eu já pensava assim, se eu estou fazendo massagem aqui, então eu vou sair também para ganhar mais dinheiro. Sim. Porque para mim ali já se tornou uma vida normal, vamos dizer assim. Então eu aceitei e saía para ir buscar mais dinheiro. E eu fiquei um tempo em Portugal, né? Eu fiquei precisamente 5 anos em Portugal. Mas eu sempre em busca do meu sonho, né? Eu fazia aquilo, mas o meu sonho era, eu quero ser reconhecida, eu quero ser famosa, eu quero trabalhar como um modelo, eu quero ir atrás do meu sonho. Então, eu acabei trabalhando com outras coisas também. Acabei fazendo filmes, novelas. Acabei fazendo muitas coisas, porque eu sempre gostei do mundo artístico, né? Só que, assim, por trás dos bastidores, eu sempre trabalhava com isso, porque eu via que o dinheiro vinha dali. Então, eu fui em busca disso, fiz outros trabalhos, fui dançarina de banda, dançarina de discoteca. O que você imaginar, eu fiz. Trabalhei em restaurante, trabalhei cuspindo fogo,
fazendo malabares. Saí trabalhando com um monte de coisa. Mas porque eu sempre estava visando só o dinheiro. Sim. Então, eu sempre digo às pessoas, olha, eu servi a Mamon, né? Que diz na Bíblia que é o Deus do amor ao dinheiro. Então, eu servia a Mamon porque eu só buscava isso, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como aquilo, eu já estava vivendo aquilo, então para mim se tornou muito normal. E eu fui em busca do meu sonho, mas fui fazendo várias coisas. E depois de 5 anos, quando eu já tinha juntado um dinheiro, eu disse, não, agora eu quero ir para coisas maiores. Isso aqui para mim está pequeno. E aí eu fui migrando de país em país. Eu ficava um tempo na Espanha, e depois ia para a Inglaterra, depois ia para a Holanda, depois ia para as Filipinas, para a China, para a Croácia, Malásia, e fui pulando de país em país, sempre em busca do meu sonho, mas sempre fazendo essa mesma coisa que era a prostituição. Sim. E fui avançando, achava que ia avançando, né? Mas eu estava entrando em cada vez mais em buracos, né? Buracos e mais buracos e mais buracos. E nesse tempo que eu fui pulando de países, né? Acabei sofrendo muita violência, homens que espancavam, que machucavam, que destratavam. Sim. E em outras fases, né, homens que também chegam lá e matam as meninas. Então, assim, eu vou dizer, da minha turma que andou comigo nesse tempo, muitos morreram. Que coisa, hein? Muitos morreram. Muitos morreram de overdose. Outros, os clientes que eles ia sair, matava. Outros foram presos. Então, assim... O final não era bom. Não era bom. Então, eu creio, né? Mas espero que não fique só em mim, que a única que realmente decidiu mudar de vida e dizer, não, basta, não quero mais. Então, mudei de país em país até chegar em Dubai. Eu fui para a China, quando eu cheguei da China, eu voltei para Dubai. E quando eu cheguei em Dubai, foi onde eu me vislumbrei com aquela imensidão de riqueza, de prédios, riqueza, ouro, camelo. Então, assim, eu me vislumbrei com um lugar que eu disse, uau, é aqui que eu vou ficar. Cidade do Ouro, né? Cidade do Ouro, lá você... Mas Pode como que perguntar. era você chegar lá, a língua lá, o idioma? Como eu falo outros idiomas, como inglês, italiano, espanhol, português de Portugal. Lá é ou inglês ou árabe, né? Eu sei algumas palavrinhas do árabe, eu aprendi para poder ter mais respeito, mas a língua que predomina mesmo era o inglês que eu falava. Sim. Então, nesses lugares era sempre inglês. Você foi para vários países. Você foi como? Você tinha convites ou você se aventurava? Me aventurava. Me aventurava porque é assim, quando você está no mundo e você está em busca de dinheiro, você começa a buscar mais formas de fazer dinheiro. Então, eu sempre procurava na internet, eu vou para onde eu... veja se você concorda comigo. Eu sou cristã, então eu quero sempre estar perto de pessoas que falem de Deus. Um drogado, ele sempre fala com... Ele se conecta com outra pessoa que é drogada, porque através da droga eles se unem e vão usar. Mesma coisa é uma pessoa que é alcoólica. Ela vai conhecer outra pessoa que bebe álcool para eles ir para um bar beber. Então, sempre é assim. As pessoas se conectam por aquilo que elas fazem. Ou que elas são. Então, quem vive nesse mundo, um exemplo da prostituição, da droga, da coisa errada mesmo, você vai se conectando com pessoas que fazem a mesma coisa. Então, existe essa conversa do tipo assim, ó, vamos para tal país porque lá tem muito dinheiro. Então, através dessas conexões que eu tinha com as outras pessoas, eles já me diziam, ó, vai para ali que ali você vai ganhar muito dinheiro. Então, por isso que eu ia para Já tinha conhecimento lá, né? Já As tinha pessoas conhecimento, exatamente, que essas pessoas já tinham passado por lá. Então, a gente pegava os contatos, pegava os hotéis melhores, pegava a forma de entrar no país, tudo certinho e ia. Então, assim, uma pessoa vai reconhecendo outra. Um filho da luz reconhece outro filho da luz. Um filho das trevas reconhece outro filho das trevas. Então, é assim, em tudo.
Então, eu conhecia muita gente, né? Fui conhecendo muitas pessoas e a gente se compartilhava uns aos outros, onde poderia ganhar mais dinheiro. E então, foi por isso que eu fui migrando de país em país, mas nunca estava satisfeita, eu sempre queria mais. Porque eu tinha ido em busca disso, né? Fui em busca de dinheiro, fui em busca de fama, fui em busca disso, então eu digo, não. Então eu quero mais e mais e mais. A gente nunca se sacia. É algo demoníaco. Você nunca, é igual quando a gente está usando droga, a gente nunca está saciável. A gente usa, daqui a pouco volta de novo e vai usando mais e mais e mais e mais. É a tendência a aumentar. Então, tantos que tem muitos que têm overdose e morrem. Eu cheguei a ter uma overdose. Que eu usei tanta droga, que o meu coração me deu uma dor e disse, eu vou morrer aqui. Então, você nunca está saciado. Sempre querendo mais. Exatamente. Então, quando eu cheguei em Dubai, eu disse, é aqui. É o lugar. Meus olhos brilhavam. Eu disse, é aqui que eu vou ganhar dinheiro e que eu vou conseguir o meu sonho. E realmente, quando eu cheguei lá, realmente as coisas começaram a acontecer. Porque lá eu comecei a entrar nos desfiles importantes, nos Fashion Week, né, que chama, nos eventos importantes, mas eu sempre estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque lá o dinheiro, para eles têm muito dinheiro. Então, para eles é nada. Então, quando veio o convite para ser Miss, que eu pensei assim, porque eu já tô nos eventos. Se eu entrar no Miss e o Miss eu for a Miss, aí eu vou ganhar muito dinheiro, porque vai todo mundo olhar para mim e os holofotes vão virar para mim. Foi isso que aconteceu. Só que da mesma forma com que eu fui me aprofundando, né, no meu grande sonho, eu também fui me aprofundando nas trevas. Por quê? Porque aí os árabes faziam muitos convites, eu aceitava, porque eu ganhava muito dinheiro, porque eu ganhava ouro, outras coisas. E eu fui aceitando. E foi quando eu vim passar férias no Brasil e descobri que estava com câncer. Então, eu digo que o câncer foi uma das melhores coisas, porque começou o meu processo mesmo. Jesus começou a me apertar. Eu vim para o Brasil passar férias, e quando eu cheguei no Brasil, veio uma intuição: faz um check-up. Eu pensei, eu vou fazer um check-up, que aqui é mais barato, né? Lá em Dubai é um absurdo de caro, mas vai dar tudo certo, eu vou voltar para lá. E eu fiz o check-up, achava que estava tudo ok, já tinha certo já a data de volta, e nesse check-up o médico descobriu um nódulo que era maligno e que eu estava com câncer. Caramba, hein? Aí eu pensei, vou morrer. Porque, assim, toda pessoa que descobre esse diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. É morte. É morte. É uma palavra que já assusta, Porque né? é uma palavra maligna, Exatamente. que quando você escuta a palavra câncer, você só pensa que vai morrer. Você não pensa na vida, eu não aceito isso. Hoje eu entendo, mas na época eu só pensei, vou morrer. Mas fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia e tal, fiz tudo certinho, até esperei o médico me liberar para voltar para Dubai. Porque como eu tinha gastado muito dinheiro, porque eu fiz tudo no particular, eu não tinha plano de saúde, porque eu morava lá, né? Então, para mim não fazia sentido fazer um plano de saúde aqui. Sim. Então, fiz tudo no particular, então muito dinheiro. Eu não digo que eu gastei, porque isso não foi um gasto, isso foi um investimento na minha cura. Então, eu usei muito do dinheiro que eu tinha para esse tratamento, e aí a minha agonia já era voltar para lá para produzir mais dinheiro. Então, eu terminei o tratamento e voltei para Dubai. E quando eu voltei para Dubai, eu voltei com mais vontade de ter dinheiro, mais vontade de ter fama, mais vontade de tudo mais. Uma fome insaciável, né? Era insaciável. É insaciável. E ali sei lá, é uma cidade que te oferece o dinheiro, né? Ela Sim. te oferece dinheiro, né? E a pessoa que vai querendo mais, tem, né? É muito dinheiro lá. O dinheiro que a gente acha muito, aqui para eles não é nada. É tanto que lá tem assim, se você quiser sacar dinheiro, você pode ir num caixa e você pode tirar o dinheiro em barra de ouro. Você pode sacar em barra de ouro. Então, é algo assim que no Brasil normalmente Realmente. é outra realidade.
Então eu cheguei lá e eu disse, agora eu preciso ver como é a forma que eu vou ganhar dinheiro, que as pessoas olhem para mim, me escolham. E foi quando surgiu o convite do Miss, né? Nesse tempo, eu comecei a me aprofundar em feitiço, magia, macumba, o que você pensar, eu mexi. E aí começou com banhos energéticos que chama, né? Começou com banhos, com Deixa eu cartas. fazer uns pactos por aí. E era as partes leves, até chegar nas partes do sacrifício. Aí quando chegou no derramamento de sangue, aí a coisa ficou pesada. Porque eu fazia isso, eu entrei nisso para poder ter fama, e eu tive. Uhum. Né? Satanás é o dono desse mundo, e ele dá com a mão, mas ele puxa com a concha. Exatamente. Isso. Então eu fazia isso. Eu disse, não, vou fazer porque eu quero um exemplo. Hoje quero 50 mil reais. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu fazia, no outro dia Já a coisa aparecia. acontecia. Porque as coisas que vêm do lado do mal, eu vou usar o mal e o bem, né? As coisas que vêm do lado do mal é tudo muito rápido. As coisas que vêm do lado de Deus é no tempo dele. Isso. E muitas vezes a gente não tem paciência porque a gente é Isso. ansioso, não é Isso verdade? mesmo. Exatamente. Isso E a mesmo. gente fica na agonia, e Senhor, porque não acontece? Senhor, cadê? Como é que vai ser? Só que Deus, ele faz tudo muito perfeito no tempo dele, no tempo Exato. certo, que ele sabe o tempo certo. Mas Satanás, não. Ele dá tudo muito rápido. Eu fazia uma coisa aqui hoje, amanhã já estava acontecendo. Era muito rápido. Agora tá vendo aqui que as coisas acontecem. Então, eu me acostumei a ter essa vida. A vida de sacrifício de animal, a vida de entrar mesmo com os dois pés, a fazer oferenda para Deus, esconder minúsculo, porque Deus só existe em um mesmo, que é o nosso Deus. Então, eu fazia sacrifícios, fazia oferendas, fazia muita coisa para ter mais dinheiro, para ter fama, para ter holofotes. E eu cheguei a ter isso, né? Eu acabei entrando no Miss, fui a Miss de lá. E nessa época, foi uma época que eu comecei a ter muita visibilidade, porque eu estava em todos os eventos, eu estava nos jornais, Capa de revista. nas capas de revista, na TV árabe, eu estava lá fazendo e acontecendo. Só que, como eu mexia com muita coisa errada, no sentido de muito derramamento de sangue, né? Satanás começou a me cobrar. Então, veio a depressão, aí veio os pânicos, veio a ansiedade, as doenças desse século, né? Uhum. Sim. Que é depressão, é pânico, é isso, é aquilo. E aí eu comecei a perder o sentido da vida. Porque aí eu disse, tô ganhando muito dinheiro, sou Miss, tenho tudo o que eu quis, tenho fama, tenho holofote em cima de mim. E comecei a tentar me suicidar. Então, assim, como é que eu tenho tudo que eu vim em busca? Sou a Miss daqui, as pessoas olham para mim. Famosa. Famosa, moro em Dubai, moro no Burj Khalifa, que é aquele prédio que parece uma agulha. Isso. Os mais altos. Como é que eu não vejo sentido na vida? Então, muitas vezes eu tentei suicídio, eu ia nos prédios que são muito altos, né? E é alto mesmo, é né? muito alto, muito alto. Então, eu chegava na ponta do prédio, assim, na varanda, e vinha aquela vozinha, se joga. E eu olhava para baixo, a ponto de me jogar, e dizia, eu podia acabar com essa dor, porque eu sentia uma dor muito forte. Na frente das câmeras, eu era uma pessoa. Por trás Por das trás é outra câmeras, coisa. eu estava destruída. Destruída de tudo. Destruída de estar ali, destruída de sair com homens que eu não queria, mas saía por causa de dinheiro. Destruída devido às drogas, destruída devido ao tanto derramamento de sangue, né? Porque a minha alma estava nas mãos de Satanás e pela misericórdia de Deus eu estou viva. Sim. E muitas vezes também eu passei lá em momentos, né, de ceifarem a minha vida, que eu saía de casa e sabia que eu sentia em mim que eu não ia voltar mais. Isso se aconteceram várias vezes. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas assim, quando você sente que está perto da morte, é um sentimento muito estranho.
Sabe? É um sentimento de insuficiência, de você saber assim. Só quem passa que sabe mesmo, É, né? eu acho que hoje não. De hoje eu não passo. Uhum. Então, o mundo me deu muitas coisas, porque eu fui em busca disso, mas também me cobrou. Então, muitas vezes eu chegava na ponta do prédio, olhava para baixo e vinha aquela vozinha de se joga, e ao mesmo tempo vinha uma voz que dizia: não faça isso. Então, era uma briga na minha Uma mente. luta espiritual, uma batalha, Uma né? batalha espiritual. E nesse tempo não. Quando eu já estava, se eu não me engano, em Portugal, o meu irmão se converte, o meu irmão começa a ter estratégias do Espírito Santo começou a pregar lá dentro de casa, começava a colocar passagens da Bíblia na geladeira. E aí minha mãe se converte, e aí depois de um tempo meu pai se converte. Então os 3 se converteram. E aí agora tinha 3 pessoas de joelho orando por mim. Sim. Aham. Então eles nem imaginavam que eu estava nessa vida. Enquanto eles estavam lá orando, de joelho no chão, meu pai disse que a oração que ele mais fazia é: Deus, onde ela estiver, cuida dela. Eu não sei onde ela está, eu não sei o que ela está fazendo, mas onde ela estiver, Senhor, guarda ela. Então eu estou viva pela misericórdia de Deus, né? Porque muitas vezes eu fui, né, passada de ser ceifada a minha vida. Inclusive também tentei tirar ela, né? Mas agora tinha 3 pessoas que oravam por mim. Então o Senhor resgatou a minha família, o Senhor renovou, regenerou minha família. Minha família hoje é uma bênção do Senhor. Amém. Meu irmão é pastor, minha mãe é do círculo de oração, meu pai é diácono. Que bom, hein? Então todo mundo, Jesus foi chamando um por um, né? E eu fui me aprofundando mais no pecado. E eles não imaginavam. Então, depois de 13 anos, minha mãe orando, tinha dias que ela disse que disse assim: eu não vou orar mais por ela não, Senhor. Porque eu vejo que enquanto mais eu tô orando, tá ficando A pior. coisa está piorando, né? Mas aí ela disse que Deus falou com ela, dizendo assim, numa pregação, para não desistir dos filhos. Então ela passou 13 anos orando por mim, e depois de 13 anos foi quando eu realmente me converti, né? Mas até chegar lá, o processo foi grande. Foi grande, né? Foi. Até lá foi esse processo, foi prostituição, foi droga, foi, né, entrei nos feitiços, na macumba, na feitiçaria, na bruxaria. Foi muitas coisas, né? Eu cheguei a fazer 2 abortos, que é algo que me doeu muito. Não de clientes, mas de relacionamentos Sim. que eu tive. E isso foi algo que foi um dos mais difíceis de eu me expressar, botar para fora. Mas como eu entendi que é a verdade que liberta, enquanto eu prendesse aquilo, Satanás estava trabalhando na minha vida. Então, quando eu ia nos primeiros podcasts que eu fui convidada, eu ficava assim: meu Deus, o que é que eu vou falar, pai? Eu vou falar desse monte de coisa que eu fiz? Senhor, eu não vou ter coragem. Aí o Espírito Santo falava comigo na hora: minha filha, você não teve coragem de fazer tudo isso? E você não tinha vergonha, você botava os 2 pés mesmo no mundão, então agora você tem que falar e botar isso para fora, porque é a verdade que liberta. E aí, quando eu falei a primeira vez, parece que eu estava tirando uns sacos das minhas costas. Eu sentia como se fosse tirando assim os fardos. Então, eu comecei a falar e o Espírito Santo disse: eu quero que você fale, porque é a verdade que vai te libertar. E se você serviu, né, ao mundão, a Satanás, a Mamon, agora você vai entrar com os 2 pés para me servir. Então, nessa época que eu estava lá em Dubai, eu tava, né, já tinha tentado suicídio, já tinha passado por tanta coisa. Foi quando a minha família orava por mim e chegou um tempo que eu disse: não quero mais viver. Não me vejo mais sentido na vida. Eu sou miss, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho tudo, mas tô depressiva, sou espancada, apanho. Quer dizer, você estava morando no edifício mais alto do mundo, ao mesmo tempo você se sentia no lugar mais baixo, né? Mais profundo. Era desse jeito. Eu morava num local extremamente luxuoso, cheio de segurança lá, né? Porque a segurança é muito grande. Mas era toda destruída por dentro. Eu era uma pessoa que era assim, a sua capa. E é o que muitas pessoas hoje são. São só a capa, mas por dentro estão destruídos. Sabe? Estão depressivas.
estão só visando buscar dinheiro. Não que a gente precisa de dinheiro para viver nessa terra aqui, né? Mas a nossa grande riqueza é quando a gente for para a glória. Sim, é a maior de todas. O nosso trabalho aqui é um trabalho para a gente ir morar lá. Só que eu não entendia isso. Quando eu entendi, eu disse, realmente. Só que assim, eu vivia no mundo, eu tinha esses problemas, mas eu não sofria tanta guerra, porque eu servia a Satanás, né? Quando eu me converti, que foi num país muçulmano, onde não se pode falar de Jesus, porque o Deus deles é o Deus do Alcorão, que é Alá, né? Deus, o nosso Deus, o grande Yahvé, ele é um Deus de misericórdia. Deus tem muita misericórdia da gente, a gente não merece. A gente é muito pecador, né? Com certeza. E o Alá, o Deus deles, é assim, se você obedecer, ele te ama. Se você desobedecer, é como se fosse um pai. Ele te... Me ajuda na palavra. Ele pune. Então, Alá para eles é isso. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Pronto, lá também no Alcorão é isso, é olho por olho, dente por dente. Então, se você der uma tapa, você tem que devolver a tapa. É o Deus deles, né? E num lugar onde não se pode falar de Jesus, foi quando eu conheci Jesus. Porque eu me tranquei no quarto, eu vi um pastor que apareceu para mim no YouTube. E esse pastor falava do Novo Testamento assim de uma forma que eu conseguia entender. Porque era muito leve. Ele não pregava um Jesus pesado, porque eu só via Jesus como Jesus. Eu disse, não, se o povo, os crentes é tudo chato, eu não quero ser crente, não. Não pode isso, não pode aquilo. Não, porque eles pregavam doutrinas humanas que não estavam na Bíblia. Sim. E eu só fui entender isso quando eu realmente li a Bíblia. Eu disse, não, deixa eu ver aqui se está aqui na Bíblia. Eu disse, não, eu preciso entender. Então, ele explicava de uma forma que eu conseguia entender. E aí, eu me tranquei no quarto, um certo dia, e disse assim, Jesus, aquele pastor ali está dizendo que para o Senhor entrar, eu tenho que abrir a porta. Eu não vejo sentido na vida. Eu já tentei me suicidar. Eu era muito tola, eu. É tanto que chegou uma época que eu disse assim, antes de fazer... Não, fiz essa oração, eu disse, ó Jesus, se o pastor está dizendo que para o Senhor entrar eu tenho que abrir a porta, eu quero fazer prova se o Senhor é verdadeiro. Então eu estou abrindo essa porta. Porque eu não vejo sentido na vida, eu não quero estar viva mais. Eu quero, por mim, eu quero morrer. Não quero estar viva, eu não vejo sentido em nada. Tenho dinheiro, tenho fama, tenho glamour, glória. Estou nos holofotes, as pessoas aqui querem a minha companhia porque eu sou Miss, mas eu não vejo sentido na vida. Eu não quero estar aqui mais. Então, se o Senhor existe, se o Senhor é o homem que aquele pastor está falando no YouTube, e que meus pais falam também, que eu acho um saco, se o Senhor é esse Jesus, eu estou abrindo a porta. Eu quero fazer prova se o Senhor existe. Então, entra. Eu estou abrindo a porta, entra. E fui dormir. E no outro dia já começou a acontecer as coisas. No outro dia. Eu me acordei me sentindo suja. Sabe um porco quando rola na lama? Incrível, Se lambuza na lama, eu comecei a me sentir assim. Foi impressionante. Pode tomar quanto banho que for, que não adianta, né? É Você incrível. tinha que idade? Eu tinha 32. Então, eu fiz essa oração e eu comecei a me sentir suja. Comecei a me sentir pecadora. Comecei a me sentir a pior pessoa do mundo. Eu disse, o que é que está acontecendo comigo? Então, Deus começou a trabalhar dessa forma em mim. E eu não conseguia mais sair de casa. Não conseguia mais. Não conseguia mais sair para ganhar dinheiro. Que era o que eu tanto queria. Ficava dentro de casa. Não conseguia mais. E como foi para você se manter lá nessa situação agora? Eu fiquei lá, eu creio que uns 6 meses.
Só que como eu já tinha muito dinheiro, o dinheiro que eu tinha guardado, acumulado, era uma reserva que foi o que eu me mantive nesse tempo. Uhum. Porque eu não conseguia mais sair de casa. Foi algo assim tão sobrenatural que eu não conseguia mais aceitar nada que fosse errado. Nada. A partir desse momento que você fez essa oração, você acordou no dia seguinte, ali acabou. Acabou essa... Desejo, né? Aquela vida que você estava vivendo. Acabou ali naquele momento? Começou a acabar porque eu não conseguia mais sair. Uhum. Então, assim, eu comecei a dar não para todo mundo, tudo que fosse de trabalho errado. De prostituição, sair com um homem, um árabe, para poder ganhar dinheiro. Eu não conseguia mais sair de casa para nada. Eu fiquei trancada dentro de casa parecendo uma doida. Eu disse, o que é que está acontecendo comigo? Eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu vivi tudo isso sozinha. Foi eu e Jesus lá dentro de um apartamento. Então, eu fui tratada, o meu tratamento começou, foi eu e ele. Ele foi me instruindo e eu fui aprendendo. Eu disse, eu estou entendendo que eu não consigo mais sair de casa. Eu não consigo mais ir ganhar dinheiro. Então, quando eu comecei a dizer não, o que era 100 mil reais triplicou. Um exemplo, se eu ganhasse 100 mil reais no dia, triplicava. Ele dizia, não, a gente quer você. Recebi as propostas mais altas ainda. Eu comecei a dizer não para o mundo e aí meu telefone não parava. As portas se abriram, né? Aí foi que as portas realmente escancararam. Porque o pessoal ligava para mim assim, não parava. Era desesperadamente. Eu dizia, gente, o que é isso? Eu nunca vivi isso. Agora que eu tô dando não, agora todo mundo me quer para me dar dinheiro. Eu tô atrás disso e agora tá vindo 3, 4 vezes mais e você recusando. Exatamente. Você falou que não aceitou mais os trabalhos errados, né? Mas e os trabalhos certos? Não tinham? Por exemplo, você era Miss, era famosa, você não era chamado para uma propaganda, né? Entrevista, fotografias? Sim, Esses você aceitava? Esses eu aceitava. Tá. Porque esses eu ia, fazia o trabalho, voltava para casa. Sim. Mas os outros mesmo, porque assim, até você ser uma pessoa reconhecida mundialmente, é uma jornada bem longa, vamos dizer assim. E difícil, E né? difícil. Então, quando eu comecei a negar, foi realmente quando a coisa engatou. Então, assim, eu comecei a ir para esses trabalhos, né? Os trabalhos com moda, os comerciais, propagandas. Mas de onde vinha realmente o grande dinheiro era da prostituição. E quando eu falo prostituição, porque o pessoal acha assim, que prostituição é você sair, dormir com uma pessoa e pegar o dinheiro. Não, e prostituição é de várias formas. De várias formas. Tinha um exemplo. Se você fizer uma ligação para uma pessoa, me manda uma foto tua aí, seminua, que eu vou te mandar um dinheiro. Isso é prostituição. Eu vou assistir um vídeo ali erótico. Prostituição. Então, prostituição é de várias formas. Não é só se você dormir com uma pessoa. Só que o pessoal acha que é... Não. Prostituição é de várias formas. O que não está do lado do bem, está do lado do mal. E ponto. Não existe meio termo. Não é verdade? A nossa vida... Todas as áreas da nossa vida, ou é comandado pelo bem ou é comandado pelo mal. Não existe meio termo. Só que muita gente é enganado, acha que, não, eu não sou crente não, mas assim, não, eu não estou pecando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Tudo bem, irmão. Mas quem é o teu Deus? É verdade. Quem é o teu Deus? A maior parte do seu tempo, o que é que você faz? A quem você serve? A maior parte do seu tempo é o seu telefone, então seu Deus é o seu telefone. Então você não está servindo a Deus. Só que a gente é enganado pelas coisas desse mundo, né? Só que eu digo por mim, né? Eu tenho que falar de mim, eu não quero mais viver enganada. Ou a gente serve ao bem ou serve ao mal. Ponto. Não existe meio termo. O meio termo não existe. Só existem dois senhores. Exatamente. Então, eu antes servia do lado do mal. Depois eu comecei a querer já não mais servir desse lado, porque eu já tinha entendido quem eu tinha sido.
Eu tinha entendido quantas coisas eu tinha feito, quantas coisas de errado. Eu tinha entendido que eu poderia ter sido morta, mas eu não fui pela misericórdia de Deus. Porque Deus teve misericórdia, porque tinha uma família orando por mim. Eles nem sabiam o que eu fazia. Então, eu comecei a fazer, né, os trabalhos com moda, mas eu comecei a realmente... Chegou um tempo que eu disse assim, tá, eu quero ver como é que jejua. Começou a me dar vontade de tudo. Tá, esses crentes falam que jejua e tem que jejuar. Eu vou fazer um jejum aqui. Eu não sei como é que faz, não, mas é para ficar sem comer e ler na Bíblia, então eu vou fazer isso. Então, eu comecei a jejuar lá dentro de casa, sem saber, sem ter instrução. Olhei no YouTube como é que fazia e aí fiquei sem comer e ficava só lendo Bíblia. E lendo Bíblia. E meu telefone tocando. E o povo atrás de mim. E Satanás não queria perder a serva dele. Porque eu era a serva dele. Né? Então, chegou o ponto que eu tinha que desligar o meu telefone. Porque era muita gente atrás de mim. Para me dar dinheiro. Oh, não, mas eles querem você. Não, não vou. Não, mas tem que ser você, porque você é a misa, eles querem você. Oh, Satanás me perturbou tanto que eu disse, não, vou desligar o telefone. Até o momento que eu disse assim, chega até o momento em que Jesus Cristo apareceu para mim em sonho. E ele me dava a mão. Eu não conseguia olhar muito para ele porque a luz era muito forte. As vestes dele era como se estivesse olhando para essa luz aqui, só que muito forte, eu não conseguia. E Jesus aparecia para mim e dizia, minha filha, agora eu estou com você. E me dava a mão e eu pegava na mão dele. Então, isso me deu em mim, assim, uma força, uma garra santa, que eu disse, Jesus está comigo, ele existe. Então, eu vou sair dessa vida. Eu disse, Jesus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? A pergunta-chave, né? O que é que o Senhor quer de mim? Que eu te faça? O que queres de mim, Jesus? E Jesus disse, você vai renunciar. Vai renunciar a tudo. Vai ficar igual você vê ao mundo. Só que algumas pessoas me falam assim, ô Luísa, mas você não poderia ficar lá em Dubai, fazendo os trabalhos de moda, Desfile. Né? desfile. E aí você só não mexia com coisa errada. Eu não podia. Por mais que fosse a minha vontade, porque esse desejo, né, eu me aprofundei muito nessa questão artística de moda, que hoje é algo que eu faço assim, eu olho para você e digo, ó, vamos melhorar nisso, tirar isso, fazer isso, vamos melhorar no seu casamento, você vai fazer isso, tirar essa barba, mudar o modelo da barba, ajeitar o cabelo. Eu sei fazer isso de olho fechado, mas é algo que, né, eu fui em busca disso. Mas eu não poderia ficar, porque tudo que o inimigo das nossas almas quer é um fiozinho de cabelo para ele nos puxar de volta. E ele puxa. Se você fosse para passarela, ele já pegava você lá e já... Pegava muito fácil, porque assim, nos desfiles, o que é que acontece? Vai muito empresário. A gente viu no vídeo, você na passarela, né? Lotado, né? Lotado. Lotado. Os desfiles eram sempre assim, Nossa, lotado. Cheio. Eu não sei se dá para ver nos vídeos, mas na frente sempre ficavam os árabes, que é com aquelas roupas brancas, aquelas túnicas que eles usam. Eles sempre ficavam na frente. Então, aquilo ali era os bambambam da história. Então, aqueles homens ali, eles iam, mas eles não iam porque eles iam para um desfile para ver. Eles iam para já ficar observando. Para quando acabar, já vou nela ali, entrego meu cartão, que ele entregava o cartão, ou pegava o telefone, e aí já começava. Então, assim, eu não podia ficar, por mais que eu quisesse. Mas a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, a gente tem que ter cuidado para que a gente não caia. E esse vigiar é diário. Porque todo dia a gente vai passar por prova. Todo dia o pecado vai bater na sua porta e dizer, ei, tô aqui. É verdade. Porque Satanás, ele nos conhece muito melhor do que a gente. Satanás está aqui há milhões de anos nos observando a nossa vida, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós, a vida dos nossos bisavós. Então, eles estão observando tudo que a gente faz. Se a gente não vigia, no momento de fraqueza nossa,
que a gente comete algo e a gente não se arrepende de Senhor, me perdoe, ele vai usar aquilo ali para entrar na sua vida. Que é assim que acontece o Conhece o pecado. ponto fraco, né, da pessoa, né? A Exatamente. pessoa deu a brecha, eu falei, agora que eu vou pegar. Não tá como um leão atrás. Exatamente. É o nosso do redor, né? Exatamente. Ele está ao nosso derredor, só que os anjos estão ao nosso redor. Então, Satanás ele está nos observando aqui o tempo todo. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Amém se você não acredita. Mas assim, Eu estava falando até pro Ayrton, né? Que tem pessoas que vêm contar o seu testemunho e às vezes a pessoa tem dúvida, será que passou por isso mesmo? Né? Será que a pessoa passou por isso mesmo? Será que a pessoa fez isso mesmo? Aí, o seu vídeo é a prova, né? Que você passou por tudo aquilo, mostra você desfilando, mostra você tirando fotos, mostra você como Miss, né? Para as pessoas verem que realmente você passou por tudo isso aí. E que por trás disso existe, né? Algo satânico que traz a pessoa para o fundo do poço, sim. né? É aquela coisa. Na frente das câmeras é uma coisa, por trás é outra. Por trás, deixa eu procurar uma palavra aqui, nem para eu ser muito grosseira, mas para tentar explicar a vocês. Por trás é a lama do porco. Uhum. Só que pior 10 vezes. É cruel. Por trás. Então, é tudo muito bonito. As pessoas se vislumbram muito. São Paulo está cheio de pessoas, de meninas, de rapazes que o sonho deles é ir para fora. E não tem nada mal você ir para fora, mas assim, você vai atrás de quê? Você vai atrás de fama, dinheiro, você vai atrás de quê? O preço é caro, né? Então as pessoas se vislumbram. Por quê? Porque o dono desse mundo é Satanás. Uhum. E as redes sociais hoje, o que é que elas mostram? Elas só mostram coisa bonita. Exatamente. E aí você se vislumbra, e aí você diz, eu quero ter aquela vida que a pessoa tem, eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ir para outros países igual a outra pessoa. E não tem mal, só que assim, você ir para outros países, mas qual é o motivo que você vai? E aí essas pessoas se vislumbram, vão atrás, vão para fora do país em busca do sonho americano, como se diz, né? Em busca de uma vida digna, em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de uma vida melhor, né? Que possa proporcionar, porque o Brasil, infelizmente, é um país extremamente rico, mas, infelizmente, é um desequilíbrio muito grande. Quem é rico está podre de rico, quem é pobre está miserável. E esses ricos, muitos estão ricos por coisas ilícitas. Uhum. Então, assim, essas pessoas se vislumbram pelo que veem na internet e acabam saindo para fora atrás de um sonho, atrás de um projeto, atrás de mudar de vida. E quando chega lá, eu sinto muito por isso, mas ou vão ser escravo sexual, ou vão se prostituir, ou vão ser esses, como é que chama? Pessoas que carregam drogas. Mula. Que tem muitos. Eu tenho colegas que foram presos, outros foram mortos, outros desapareceram porque foram mulas. Então, não é só querendo falar de coisa ruim. Lógico, tem parte boa. Só que pelo que você vai atrás de um sonho? Você tem que ter um projeto, você tem que conhecer pessoas de princípio. Então, um abismo puxou da mesma forma que uma pessoa má, ela só vai atrás de pessoas que sejam seus capangas. Então, você tem que saber muito bem através de quem você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer. Onde você vai procurar, né? Onde você vai procurar, botar isso, orar e dizer, meu Deus, eu vou orar para Deus me dar um norte, né? Mas como eu não conhecia Jesus, então para mim eu fui assim. E eu fui conhecendo a vida da pior forma. Porque de ser espancada, a droga, a aborto, prostituição, Pois é. a ser quase morta, graças a Deus, estou aqui. Mas assim, você passa por muita coisa. E por quê? Porque não tive planejamento, porque não tinha princípio, porque nunca tinha buscado Deus, não sabia nem se Deus existia. Então, eu fui através das coisas mais erradas. E tudo que começa errado, termina errado. Sim.
não é verdade? Fora né, nesse meio, né, você encontra amigos, né? Que nem sempre é amigo, né? É difícil você ter um... Na verdade, não é nem sempre. Nenhum era o meu amigo. Pois é. Infelizmente, nenhum. Nenhum. Nenhum ficou para contar a conta. Até porque também quando eu me converti e Jesus disse, ó, você vai renunciar e vai voltar para o Brasil, vai começar do zero, que eu comecei a realmente me aprofundar no evangelho, eu disse, Jesus, tira de mim tudo que não é da tua vontade. Tira tudo, inclusive pessoas. E essa oração é perigosa, porque ele tira mesmo. Porque você falou aquela hora que quando você foi para Portugal, né? Que foi um amigo que indicou uma casa, né? Ó, vou te indicar uma casa. É amigo. Amigo. Que amigo é esse? Pode indicar um Isso. lugar desse, né? Isso aí não é amigo. Exatamente. Então nunca foram amigos, né? Foi um amigo que, na verdade, o preço foi alto. Viu, pela Amigo essa... da onça, como fala aqui. Então as pessoas têm que ficar espertas com essas amizades, né? Quem é teu amigo mesmo? É aquele que vai levar você pro buraco? Pensa bem, né? Então, eu paguei um preço muito alto. E Deus tirou assim. Realmente, ele me deixou igual vinha ao mundo. Ele tirou tudo. Mas porque eu disse, Senhor, estou te entregando tudo. Estou te entregando a minha vida. Estou te entregando o que o Senhor quer. Tira tudo, renuncie tudo. Você vai renunciar a contrato, dinheiro, miss, coroas, país. Zero. Você vai renunciar tudo. Eu disse, meu Deus. Uhum. Então, eu disse, tá bom. Depois que Jesus apareceu para mim, eu não tive mais dúvida. Eu tive uma força que eu disse, eu não estou entendendo de onde é que vem essa força. Só que Jesus que me deu a força, né? Então, eu realmente não pensei duas vezes, fiz, né, tudo, planejei tudo lá. Lá tem uma igreja que ela existe até hoje. Lá em Dubai, que era dentro de um hotel. Só que era assim, você entrava dentro do hotel, dentro de uma sala, eles fechavam as portas, como se nada tivesse acontecendo. Aí tinha o culto lá dentro, depois de abrir a porta, todo mundo ia a sua vida como se nada tivesse acontecendo, porque é um país muçulmano, né? Sim. Então, eu disse, tá bom, mas antes de eu ir embora, eu preciso ir aceitar o Senhor lá na frente. Então, eu preparei minhas malas, comprei a passagem, fiz tudo calada. Por quê? Porque se eles estavam ligando pro meu telefone desesperadamente, se eles soubessem que eu ia vir embora, eu não ia. Ele Vai não ia. saber o que ia acontecer, né? Vai atrás de você. Né? Exato. Então, eu fiz tudo no silêncio, calada. Fui lá nessa igreja, que era todo sábado, e eu ia viajar na quarta-feira. Aí eu lembro que eu fui lá, quando o pastor falou assim, se tem alguém... Eu já estava com a mão assim, ó. Quando ele falou, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu já estava com as duas mãos levantadas. Então, eu fui lá, me entreguei minha vida para Jesus, disse, agora eu posso ir embora. E vim embora para o Brasil. E aí foi quando realmente começou a minha vida. Porque eu cheguei, eu já disse, então, eu quero me batizar. Cheguei em São Paulo e fui... Lembra do pastor que eu falei que eu tinha visto a pregação? Sim. Lá em São Paulo? Sim. Eu me contactei com ele, entrei em contato. Eu disse, eu não sei se eu vou conseguir falar com ele, mas eu vou entrar em contato. Entrei em contato, expliquei a ele que eu tinha me convertido através da palavra que eu tinha ouvido dele e perguntei se ele poderia me batizar. E fui lá no Paraná. Fui lá me batizar. Então, assim... Foi naquele rio ali que você estava? É rio? Isso. A gente Você viu. lembra o nome dele? Lembro, é Sandro Rocha. Sandro. Pastor Sandro. Sim. Pastor Sandro Conhece? Rocha, dos desdobramentos. Isso, a gente... Vocês conhecem? Todo dia a gente escuta. Sim. Sério, eu também. Todos os dias. Eu Todos vou os dar um dias. jeito de enviar esse Pastor! testemunho pra ele. Uhum. Os fantasmas estão aqui, as secretárias. Então, foi através dele que eu me converti. E eu Sim, mandei uma puxa. mensagem para ele. E fui lá no Paraná, lá em Guaratuba. Guaratuba. Isso. Fui lá em Guaratuba, me batizei. E falei com ele, perguntei a ele se ele poderia me batizar. E foi uma bênção, assim. Conheci Sim. ele, conheci a família dele, fui lá na casa dele. Então, e eu assisto também todos os dias, desdobramento e manhã com Deus. Então, foi através dele que eu comecei a conhecer a palavra e foi quando tudo começou. Então, o melhor dia da minha vida foi quando eu entrei naquele rio e disse, Senhor, aqui morre Heloísa. E quando eu fui lá, é até uma parte assim que eu nunca contei em nenhum lugar, nenhum podcast, que quando ele me batizou, ele até se emocionou.
Porque ele sabia da minha vida. Eu nem precisei falar isso, porque eu já tinha passado um check-up, assim. De verdade, eu nem precisei falar muito. Ele já sabia da minha vida, assim, o Espírito Santo já tinha entregado o manto a ele. E ele se emocionou porque ele disse assim, você aqui, se você aqui entregando a sua vida, faz valer a pena o sacrifício de Jesus e o que eu faço, né? E ele se emocionou porque, realmente, assim, eu jamais imaginaria que eu vim lá das profundezas do pecado e vim para cá, entreguei minha vida Sim. e me batizei e disse, Senhor, aqui morre Heloísa, a velha Heloísa. Mas você já foi direto lá para Guaratuba. Guaratuba? Quando você veio? Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei lá em São Paulo. E lá de São Paulo, mandei mensagem para ele e fui-me embora para lá. Eu pensei que você não chegou por teus pais, né? Não. Porque quando voltar para cá, eu achei que você ia voltar vim para direto São para cá. Paulo, minha agonia era para me batizar. Eu preciso me batizar, minha agonia era essa. Teu irmão era pastor? É. Mas eu queria me batizar com ele porque, assim... Foi através da palavra porque dele? foi através da palavra dele, Onde né? você conheceu, né? Isso. E realmente, assim, meu irmão é pastor, mas eu digo, não, mas eu decidi servir a Cristo, então eu sou livre. Eu sou livre para escolher quem vai me batizar. Isso, lógico. Então, fui lá porque ele tinha sido a pessoa que eu conhecia a palavra através dele, né? Por mais que a minha família sempre orou por mim. Sim. Mas eu queria que fosse ele. Sim. Sim. Então, fui lá, me batizei e foi onde começou realmente a minha vida, né? Nessa nova jornada. Eu nasci de novo. E aí, realmente, começou as guerras. Porque, olha, para eu chegar, para me batizar... Foi muita coisa, né? Foi acidente, o carro quebrou, acidente, quase que a gente não chegava. Eu cheguei na hora, no final do batismo. Era para ter chegado um dia antes. Ter dormido lá em Guaratuba para me batizar. Não, eu cheguei no final, porque foi tanta coisa para eu não chegar nesse lugar. Sim. Eu digo, o negócio é forte aqui, A viu? bênção é grande, como o pessoal fala. A bênção é grande. A bênção é grande, porque eu quase não chegava. Eu cheguei lá com minhas malas. Do jeito que eu tava, eu cheguei com mala, com tênis, com tudo. Eu só tirei tudo. Disse, pastor, eu vim me batizar. Eu fui a última. Uhum. Tinha, acho que, quase 300 pessoas. Eu fui a última porque eu cheguei lá no final do final. Em que ano foi isso? Janeiro de... A gente tá em 2026, né? Isso. Janeiro de 2023. Uhum. Janeiro de 2023. Tá. Então, aí começou o meu grande processo de vida, né? A transformação. Agora eu A precisava... transformação já estava, né? Né? Agora ia começar as batalhas da nova Isso, vida. começou a primeira coisa era entregar a minha vida e me batizar. Uhum. Só que aí agora eu teria que passar por um grande processo de libertação, né? Porque Sim. eu fiz muito derramamento de sangue. Eu servi muito às trevas. Então, foram muitos sacrifícios, foram muita coisa Coisa errada. pesada, né? Então, para tirar os demônios, tinha que tirar os demônios que estavam em mim. E tinha muito, viu? Que foi uma tarde inteira. Foi uma tarde Uma inteira. legião. Foi uma tarde inteira a mulher fazendo a libertação em mim. Então, o mundo espiritual é muito real, É verdade. né? A gente tem que vigiar o tempo todo, realmente, porque eu nunca mais quero voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Sim. Nunca mais. Não, nunca mais. E o pecado bate na minha porta todo dia. Todo dia, todo dia. É tanto que aqui em São Paulo mesmo, quando eu cheguei, que eu pensei que... Antes de eu vir embora, eu achei que eu vinha trabalhar como terapeuta, né? Eu fiz algumas formações como terapeuta. E eu pensei assim, não, vou voltar para São Paulo, já que eu me converti, vou trabalhar como terapeuta. Mas Jesus me pediu também isso. Jesus me pediu tudo, sabe? Eu cheguei aqui, eu estava dando palestras, fazendo terapias, dando mentorias para as pessoas, e aí Deus mandou parar tudo. Pare tudo. Só me busque. Só se aprofunde na minha palavra. Só me busque, só me busque, só me busque. E aí eu me desesperei, porque assim, quem ganhava muito dinheiro, tinha muito dinheiro. Depois eu digo, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou sobreviver numa São Paulo dessa? Sim. Só que assim, Deus, ele nunca me deixou faltar nada. Mas eu precisava viver na dependência dele, porque antes a minha dependência era no meu dinheiro.
né? Era nas coisas que eu tinha. Uhum. Eu tinha muita coisa e muito dinheiro, mas Tinha tudo, né? o Senhor precisou trabalhar isso em mim para eu depender dele, dizer, Senhor, a minha vida é tua, meus projetos são teus, os meus sonhos são teus, tudo que eu desejo é teu, Pai, eu estou te entregando. Então, viver na dependência de Deus não é fácil, né? Não é viver de milagre em milagre todo dia, mas tem sido algo assim sobrenatural. Porque assim como quando eu né, trabalhava, vivia nesse mundo de derramamento de sangue, o mundo das trevas também se revelava muito para mim. Né? Você enxergava coisas. Sim. Visão, tipo que eles falam, visão aberta, né? Eu não tenho visão. Eu não sei não sei explicar, mas assim, eu olho para as pessoas, eu vejo demônio nelas. É visão aberta. Demônio aqui, demônio aqui, demônio aqui, entendeu? E eu comecei. Eu tava falando em que mesmo antes disso? Você veio para São Paulo e Da ficou dependência de na Deus. dependência de Deus, que ele pediu para você. Sim, então deixar assim, hoje a minha vida é nessa dependência total, né? Porque eu precisava aprender a viver na dependência de Deus. Antes eu vivia na dependência do dinheiro, dos homens. Hoje a minha dependência é em Deus. Então, hoje eu vivo para Ele, por Ele, e eu não faço nada se Ele disser, não vai fazer. Né? Eu não imaginava que, como eu mexi muito com as trevas, eu não imaginava que Deus ia me dar um ministério de libertação e cura. Que tinha que ser, né? Logo que eu disse, meu Tinha Deus, que ser. eu não queria, não vou mentir, eu não queria. Mas eu também não entendia porque o Senhor... eu fui para Pernambuco, para a terra dos meus pais, eu cheguei faz pouco tempo. E o Senhor me levou para lá, para cumprir um propósito lá. E esse propósito foi o momento mais lindo da minha vida, porque foi o tempo que Deus me levou para ter esse amor, para perdoar meus pais, pedir perdão, para ter essa amizade com eles, para quebrar todo o laço, sabe? Todo o laço que existia. Então, eu fui realmente assim, para ter essa comunhão com a minha família. E quando eu cheguei lá, eu não entendia por que eu estava com tanta sede de aprender sobre demônio. Eu digo, que loucura é essa? E fiquei lá 9 meses. Eu achava que eu ia para passar um mês. E o Senhor disse, não, só vai sair daqui quando eu mandar. Eu digo, meu Deus do céu. 9 meses? Fiquei 9 meses lá agora. Vim de lá agora. Então, eu fiquei 9 meses, que foi um novo nascimento lá, na minha terra. Eu nunca gostava de lá, por quê? Porque era uma cidade pequena, porque não tinha desenvolvimento, não tinha o que fazer. Então, assim, eu achava um saco. Só que dessa vez eu achei uma maravilha. Por quê? Porque o amor que eu não tinha, a amizade que eu não tinha, agora eu tenho. Que é ser verdadeira com a minha família, de não ter mais vergonha de nada. Eu cheguei a ter uma conversa com meu pai, que eu disse, pai, fiz isso, me prostituí, usei droga, fiz aborto, fiz isso, fiz aquilo, só olhando para mim assim. Regalando o olho. Eu disse, pai, eu preciso falar isso pro senhor, porque eu não posso mais viver por uma mentira. Eu não posso mais. Sim. Eu não posso mais guardar nada. Se eu guardar alguma coisa, Satanás usa contra mim. Então, pai, fiz tudo isso, mas me arrependo de tudo. Me arrependo de quem eu fui. Me arrependo do que eu fiz. Me arrependo de não ter sido verdadeira. Me arrependo de ter sido uma pessoa mentirosa. Mas essa Heloísa morreu. Não existe mais. Hoje eu vivo pela verdade. Hoje a minha vida é um livro aberto. Que o Senhor quiser me perguntar, conversar. Quero pedir perdão. E uma coisa que eu lembrei agora, que, olha, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Tudo que a gente fala, a gente está criando ou destruindo algo na nossa vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era uma criança rebelde, né? Eu era uma criança que... Era difícil, hein? Eu era. Olha, para mim, se dissesse, não toque nesse copo, para mim, eu entendia como um sim. Eu ia lá tocar no copo. Porque era proibido. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai não tinha deixado eu sair de casa e eu saí de madrugada.
Saí de madrugada, acordei de madrugada, ele dormindo, acordei de madrugada e fui encontrar uns paquera que eu tinha, mais outras meninas da escola. E isso depois, no outro dia, a cidade toda sabia, porque era uma cidade pequena, né? A cidade toda sabia. E eu lembro que meu pai ficou muito Muito bravo. muito bravo. Eu tava procurando a palavra pra... Eu tava procurando a palavra. Meu pai ficou muito bravo. E o meu pai ele falou uma palavra que aquilo me amaldiçoou. E eu disse a ele, dessa vez que eu fui. Ele falou tipo assim, sua Uhum. Tá. isso. Uma palavra mal. Sim. E eu disse a meu pai agora, dessa vez que eu fui, eu disse, ó pai, o senhor lembra do que o senhor falou quando eu era adolescente, que o senhor falou que eu era isso? Pois eu me tornei isso, pai, no mundo. Eu me tornei isso. Infelizmente, eu fui aquilo ali que o senhor falou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossas palavras. A gente tem que ter muito cuidado. E quando falar, se arrepende e peça perdão. Porque aquilo pode ser uma maldição para a sua vida. E isso vai gerando, olha, vai de geração em geração. Porque tudo que Satanás quer é uma palavrinha sua. Ah, falou isso, pronto, vou agir Uma em cima semente, disso. né? É uma semente. Então, a gente tem que vigiar muito com nossas palavras. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho só que agradecer a Deus, porque hoje eu sou amiga do meu pai, amiga da minha mãe. Hoje eu não escondo nada deles. Hoje eu, quando vou para lá, é assim, é um amor que eu nunca vivi. E que não tinha como eu amar a Deus se eu não amava o meu pai da terra, né? Como é que eu ia amar um Deus que eu não vejo? Se o meu pai que eu vejo eu não amava. Então, só Jesus que fez isso, esse resgate, essa restauração. Então, a partir disso, foi que realmente, assim, a minha vida começou, né? E hoje eu tô aqui para honra e glória de Deus, hoje eu tô aqui para fazer a vontade dele. E é isso. Tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Você veio de Dubai para cá, você se estabeleceu em São Paulo. E você passou a viver como? Né? Você não trabalhava mais, né? O que você fazia? Ou faz ainda, né? Ó, desde que eu cheguei em São Paulo, faz 2 anos que Deus mandou eu parar tudo. Parar tudo para que eu pudesse aprender e me encher dele. Porque assim, se eu estivesse trabalhando, realmente trabalhando como um trabalho normal, passava a tarde, manhã trabalhando, chegava em casa à noite, eu não ia ter essa busca que eu tenho hoje dentro lá do meu quarto com ele. O meu dia quase todo é para Deus. Só o momento que eu desço do prédio, vou na academia ali do condomínio e depois volto para casa. Mas o meu dia é dedicado a ele. É oração, é jejum, é momento de comunhão, eu fico adorando, boto um monte de louvor e adoro, e adoro, e adoro. E o Espírito Santo desce e o Espírito Santo fala comigo. Então, assim, o Senhor mandou parar faz 2 anos que ele mandou parar e só me encher e aprender dele. Lógico que tem dias que eu me preocupo, porque eu digo assim, Senhor, e aí? Como é que eu vou pagar aluguel? E como é que eu... Só que assim, nunca me faltou. Tem dias que, lógico, tem meses que eu tô com mais dificuldade do que outros. Mas o Senhor diz para mim, só confie em mim. Só confie em mim. Só confie, tenha fé. Porque é muito difícil a gente ter fé. É verdade. Na hora do problema, o negócio, as contas chegando, aluguel chegando, tem que comprar comida. Eu, né, não sou casada ainda não, mas esse ano eu creio que o varão tá chegando, porque Jesus já me prometeu, então se ele prometeu, né, eu vou descansar. Tá no forno. Mas assim, ele mandou eu parar tudo. E as pessoas perguntam assim, o que é que tu faz? O que é que tu trabalha? Meu filho, eu tô na dependência de Deus. Nunca me faltou nada. Lógico, teve dias que eu fui no mercado, eu disse, Senhor, quem era eu? Que, um exemplo, por dia tinha 100 mil reais. Hoje eu não tenho 200 reais para comprar comida. Chegava no mercado. Só que o Senhor nunca me deixou na mão. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ele só diz, confia em mim. Confia em mim. Aumente sua fé. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Eu digo, então tá certo, Senhor. Então, vou te buscar. Só confia. Só confia. Então, o meu dia hoje é buscar a Deus,
na maior parte do tempo. E eu sei que isso é uma preparação, né, para os tempos que realmente o meu ministério vai começar na vontade de Deus, né? Como eu falei para vocês, meu ministério é de libertação e cura. Então, assim, isso é uma preparação para o que vem pela frente. Então, se eu tivesse preocupado com o trabalho, não ia ter como eu aprender o que eu estou aprendendo hoje com Deus, eu e Deus, porque a minha preocupação ia estar nas coisas do mundo. Então, eu tinha que tirar a minha cabeça, o meu coração das coisas do mundo. E não é fácil. Você viver na dependência de Deus, olha, eu vou dizer para você, não é fácil, não. Mas também Deus não vai deixar você na mão, não. Senão ele não é um Deus mentiroso, não. Senão a minha Bíblia está mentindo. Né? Quando a Bíblia diz assim, que o Senhor fala assim, se Deus, ele alimenta até os passarinhos, imagina você, que é filho. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, assim, eu estava lendo esses dias a passagem que diz assim, não vos preocupei com o que comeu, com o que vestir. Eu digo, Senhor, me ajuda, não tem como eu não me preocupar não, Senhor. Só que, realmente, assim, a gente ter fé num Deus invisível não é fácil. Só que, ao mesmo tempo que eu estou passando por um momento assim, Deus realmente... É quando o Espírito Santo desce e diz, minha filha, confie em mim. Deus proverá. Confie em mim. Só descanse. Só descanse. E continue aqui na busca. Aí eu descanso, aí as coisas acontecem assim, ó. É. Então eu vivo hoje de milagre em milagre. De glória em glória e milagre em milagre. Então é mais ou menos assim que Deus vem fazendo na minha vida. Tá certo, é isso mesmo. É isso aí. Puxa, hein? Que história, hein? É. Uma moça tão nova, né? Saiu daqui do Brasil, foi com a cara e a coragem para países, né, de línguas estranhas, não conhecia ninguém, passou por tudo que passou, né? Muitos se perdem nessa vida, né? Mas tudo aquilo que você havia planejado para você, você vê hoje que não era aquilo que Deus queria, aquilo que você almejava. Falou, não tenho nada disso que você planejou, não é meu plano. Meu plano para você é outro. É. Então, ele está te preparando aí, realmente. Alguns homens de Deus falaram para mim assim, Heloísa, nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, só que pelas nossas escolhas, a gente acaba escolhendo outros caminhos, né? E vai se desviando do propósito que Deus tem. Mas quando eu entendi que Deus tem algo para mim, quando eu vou orar, eu digo, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Sem tirar uma vírgula, Pai. Mas o que é que eu preciso fazer para alcançar isso? Então o Espírito Santo me fala assim, obedeça. Obedecer a Deus não é todo mundo que obedece, não. Não é todo cristão que obedece, não. Obedecer a Deus é saber, é tudo que você for fazer, e aí, posso, não posso, vou, não vou, faço, não faço. Então, assim, obedecer a Deus não é fácil, porque nem todo mundo quer se disponibilizar para... Na verdade, assim, as pessoas não têm paciência. Falta paciência para obedecer a Deus. Exatamente. Né? Porque quando a pessoa passa por problemas, dificuldades, né? Que tem muitos aí que falam, muitos pregam até a verdade que ser crente vou ser crente, vou usar esse termo. Ser crente vai resolver tudo para você. Né? Só que Jesus não fala isso. O que Jesus fala? Que no mundo nós teremos o quê? Tribulação, aflições, né? Só que ele fala depois o quê? Eu venci o mundo, né? Então, é uma forma que a pessoa tem dele chegar para você e falar, olha, não se preocupe, Jesus falou, não se preocupe que eu passo tribulação também, né? E ele passou mesmo. No seu ministério, ele foi tribulado 24 horas por dia, o diabo ali macetando ele, né? Só que ele fala o que depois? Eu venci o mundo. Ainda mais a gente que... Tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, tem exatamente, bom ânimo. né? Então, a pessoa, assim, que muitos falam, não, vem, que seus problemas vão acabar. Eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, que seus problemas vão acabar. Fica tranquilo. Não é assim.
Olha, irmão, eu tenho algo para te dizer agora que vai aumentar. Mas pode saber que você vai vencer, porque Exatamente, é. não há nada mais poderoso do que o nome e o sangue de Jesus. Não há mais nada poderoso. Quando eu entendi isso, que eu passei, né? Passa ainda. É levante. É gente que eu nem imagino que se levanta e fala mal e tenta fechar a porta e tenta falar mal de mim para que as pessoas, por exemplo, não me convidem. Eu digo, Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Eu nem comecei ainda a viver, eu digo assim. Só que se Deus passou por tentações, os fariseus mataram, os gentios também mataram ele, quem sou eu que não vou passar? Sim. Só que quando eu entendi o poder que tem o nome de Jesus e o sangue dele, eu digo, Satanás, tu pode se levantar por uma porta, mas por sete tu vai sair. Aí eu fico pensando, veio um negócio na cabeça agora. Já pensou, será que você falou que você está nesse processo, né? De busca de Deus, tal, Deus tá assim, como é que eu vou dizer? Lapidando você, Sim. né? Será que ele não está lapidando você para você ir lá naquele meio e pregar a palavra dele? Sim, também. Porque assim como Deus tem me falado muitas coisas que ele pretende, eu sei também que eu vou voltar nesses lugares, mas agora como uma mulher de Deus. Uhum. Então eu sei o mundo que eu vivia, que era muito pesado, e hoje eu vejo, às vezes eu vou, de vez em quando eu vou dar uma olhada para ver como é que as pessoas estão, as pessoas que eu convivia, e estão na mesma coisa, no mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, no mesmo mundo podre. Eu digo, meu Deus, só eu que saí. Exatamente. E Né? tá todo mundo do mesmo jeito, só atrás da ganância, dinheiro, ouro, não sei o quê, fama, e Dubai, e sei lá. E eu digo, só eu, Senhor, que escolhi essa vida. Então, tenha misericórdia, Pai, porque quando eu estava lá no mundo, eu não imaginava que existia um Deus tão maravilhoso, que podia me transformar, que podia me fazer tirar toda a podridão do mundo, sabe? Porque todos os dias eu luto para que Deus tire de mim todo o orgulho, todo o ego, toda a ganância, toda a mentira, toda a podridão do mundo. E todo dia tem que ser um trabalho contínuo que só vai parar quando eu morrer, quando Deus me levar para a glória. Mas, assim, é todo dia, porque todo dia Satanás levanta uma pessoa, traz um problema pra gente vir pra carne, né? Não sossega, não dorme Não também, né? ele não sossega. Ele não dorme, então quem dorme é a gente, que vai dormir à noite. Mas ele mesmo, ele não para, não. Ele tá ali com os capangas dele É verdade. o tempo todo tentando a gente. Então, todo dia eu tenho que, Senhor, me reveste com a tua armadura. Antes de eu sair de casa, eu tenho que me revestir da armadura, porque vem seta de todo lado, vem no pensamento, Sim. vem aflição, vem uma pessoa que lança uma palavra para deixar você mal. Então, assim, Todo o tempo. é todo o tempo. A nossa guerra não é só contra Satanás, é contra o velho homem também. Porque o velho homem vira e mexe, ele quer aflorar. É verdade. O velho homem, a gente tem que matar ele todo dia. Porque, assim, Satanás, lógico, ele fica tentando. Mas também tem um velho homem que a gente tem que matar. Ele tem saudade da vida antiga, às vezes, né? Exatamente, que ele sente saudade da velha vida. Um exemplo, a gente tem que... Eu mesmo, eu tenho que consagrar meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Por quê? Porque passa um exemplo, passa um rapaz. Se eu não vigio, quando eu olho, eu já estou pecando no meu olhar. Porque a gente peca no olhar, a gente peca pela boca, na maledicência. Então, eu tenho que consagrar, Senhor, eu te consagro os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca. Não me deixe, manda um anjo me prender aqui, prender minha boca, amarrar ela. Pra eu não ficar falando nada, não ficar pensando, não ficar olhando, não ficar desejando. Porque é uma guerra muito grande, mas a gente consegue vencer. A gente consegue vencer. É só não baixar a guarda. Se manter fiel até a morte, e vem a coroa da vida, isso que importa. Eita, glória! Ô, Heloísa, agora eu quero que você olhe naquela câmera ali, ó. Essa aqui, ó. Que tá aqui, ó. Você vai falar para essas pessoas que querem viver nesse mundo, que querem talvez ir para fora. Dá uma palavra para elas. Fica à vontade. Tá cheio de moças com esse mesmo Desejo, desejo que você sonhos, tinha, né? esse sonho. Olha para Você lá só e tomou fala. um golinho aqui de água. Você vai estar falando diretamente com elas.
Olha para lá. É você com elas agora. Deixa eu pensar aqui que o negócio é forte. Existe dois lados da moeda. Existe um lado que te proporciona coisas boas, que te proporciona coisas maravilhosas, mas que também é enganoso. E existe outro lado da moeda, que as coisas não vêm tão rápidas como a gente quer, mas quando elas vêm, elas são esplêndidas. E esse é o lado bom. Porque é um lado que não engana, não mente, não rouba, não trai. E esse lado se chama Jesus Cristo. Então, muitas moças, assim como eu, já escolheu o lado do mal, que achava que era o bem. Que era a fama, a glória, o dinheiro, o poder. Mas eu paguei um grande preço, onde eu quase fui ceifada a minha vida. Mas pela misericórdia de Deus eu estou viva para contar a história para vocês de que tudo aquilo que vem rápido, quem dá é Satanás. Tudo aquilo que vem no momento certo, da forma certa, quem dá é Deus. Então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você ir em busca da fama, do dinheiro, eu não vou dizer que é errado você ir atrás dos seus sonhos, não. Vá atrás dos seus sonhos, mas antes de você fazer qualquer coisa, busque primeiro aquele que pode direcionar a sua vida, que é só Ele, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele jamais vai te enganar, vai mentir, vai deturpar, vai roubar você, vai botar você em enrascada. Jamais, pelo contrário. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar pelo melhor caminho que Deus tem proporcionado para cada um de nós. E é só Ele que proporciona isso. Eu não estou aqui para falar nenhuma demagogia. Quem sou eu? Eu sou uma mera mortal e pecadora. Mas que passou por fama, glória, dinheiro, poder. Mas que chegou num ponto em que não via mais sentido na vida. E hoje o sentido da minha vida é poder falar que existe um Deus verdadeiro. E Ele pode transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Amém. Amém. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É bonito. É isso aí. Né? Graças a Deus. Agradecemos a tua presença aqui. Foi um testemunho realmente assim profundo, tocante, né? Tenho certeza que Deus ele vai tocar em muitos corações, Amém. né? Assim como tem tocado no nosso também, né? E nós vamos querer que um dia você volte aqui Volto. para você falar para nós acerca daquilo que Deus está preparando você. É porque assim como Moisés também, né, quando ele estava lá no Egito, né, vivendo aquela vida lá nos palácios, com o faraó, aquela coisa toda, né? Até que um dia Deus mudou a história dele, né? Já tinha um propósito. E ele foi embora, mas quando ele voltou, foi para libertar o povo, né? Então, se Deus tem um propósito para você ali com aquele povo também, né? Que o Senhor te prepare, te unja, te fortaleça, te dê sabedoria, né? A gente tem visto realmente, está vendo, né? Que Deus habita em você, né? A gente sente a presença dele na sua vida, Amém. né? E por mais que você tenha dito que você passou por tudo aquilo que aquelas coisas pesadas ali que você passou, a gente sente uma pureza na tua vida assim impressionante, sabe? É o Espírito Santo que fez essa obra, né? Essa limpeza, essa renovação na sua vida, Amém. né? E você é ungida do Senhor. Amém. Amém. Você é ungida do Senhor. Amém. Eu quero voltar. Vai voltar, Vai voltar. você Que vai tem voltar. muito mais histórias para contar, né? E Deus já tem feito assim uma obra linda na minha vida e eu tô só no início. Deus me chamou para ser um aljava nas mãos dele para combater mesmo o mal. Se eu entendi que o mal existe, que ele trabalhou muito tempo na minha vida porque eu permiti, assim como o velho homem, né? Também eu me deixei também me levar. Então eu quero voltar para falar realmente as coisas, os milagres que Deus tem feito. E Deus já tem feito muitos. Amém. Isso E mesmo. a gente vê que você está numa situação assim, né? Eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Né? Então você já está assim, já perto E eu desse pedi ao ponto. Senhor para trabalhar, viu? Eu disse, Senhor, posso ir atrás do trabalho? Não.
Senhor, eu posso deixar currículo ali? Não. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia de mim. Confia em mim, ainda não é hora. Mas é isso que ele tem Isso dito, mesmo. assim, confia. Só confia e me entrega. Amém. Bom, primeiro que você falou que vai voltar, o podcast é seu. As portas estão abertas, tá? É só você falar, olha, queria voltar tal dia, tá? Você vai voltar, tá? E queria pedir para você também olhar para aquela câmera de novo e deixe seus contatos. Quem quiser chamar a Heloísa para contar o testemunho, para, enfim, não sei se você ainda dá suas palestras, enfim, conta lá o que você faz, deixe seus contatos aí para nós. E só antes de você falar, eu queria, assim, dizer que o quanto que é importante essa divulgação online, né? Quem puder divulgar o podcast vai nos ajudar, porque foi através de uma pregação online que você se converteu, que você Exatamente. conheceu a Jesus, né? Então, eu sempre falo para quem vem aqui que se isso atingir somente uma pessoa, já vale a pena, né? Então, quem puder divulgar aí pra gente, divulga aí, que tem muita gente precisando ouvir o testemunho dela e de outras pessoas. Então, pode ir. Pronto, nas minhas redes sociais, muitas pessoas têm me procurado por oração, direcionamento, né? Heloísa, o que é que eu faço? Meu casamento tá mal. Eu digo, gente, eu nem sou casada, mas vamos lá. Senhor, me instrui aqui. E nós temos todas as armas para combater todas as formas de problemas. Problema na nossa vida, no nosso casamento, no trabalho, todos os problemas. E a gente tem todas as armas. Só que a gente não usa porque muitas vezes nos falta conhecimento. A gente é preguiçoso. A gente quer que uma pessoa ore, mas a gente não quer orar. A gente quer que uma pessoa jejue, mas a gente não quer jejuar. Então, assim, todas as formas de vencer estão na Bíblia. Mas eu estou aqui para poder ajudar também, direcionar, se assim Deus me permitir, porque tem coisa que ele mandou eu ficar calada. Mas você pode me contactar e me encontrar pelas redes sociais no meu Instagram, que é Heloísa com HY, Heloísa Nunes 1. E lá você pode falar a sua necessidade e se assim Deus me permitir, eu vou te ajudar e te orientar. Porque eu conheci a palavra de Deus e eu conheci Deus sozinha, lá num país muçulmano, onde eu não tive muita instrução, mas o Rei dos Reis me instruiu. Amém. 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 É isso aí. Amém. Heloísa, nós agradecemos, tá? O nosso Deus é um Deus transformador. É verdade. Né? E a gente vendo o seu Instagram, suas fotos, o vídeo que você viu no começo, e a gente vê você hoje, é uma mudança total, né? Uma mudança radical, né? Foi como o Daniel falou, a gente vê o Espírito Santo de Deus em você, né? A gente vê a unção de Deus na sua vida, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai estar te preparando para lugares assim que você nem imagina que você vai entrar de novo, né? Para você pregar a palavra dele, É verdade. né? Então, ele está preparando, assim, algo tremendo mesmo, né? E desde quando a gente começou a conversar com você, o Ailton foi a primeira vez, né, Ailton? Isso, depois eu passei para você o contato dela. Isso. Você tocou. Foi difícil. Né? Acho que você estava em Pernambuco na época, se não me engano. Eu acredito que sim. que Foi a você época falou- que eu fui passar os 9 meses lá. Isso, você estava em Pernambuco, você falou, quando eu voltar para São Paulo, a gente volta a conversar. E a gente voltou a conversar. Graças a Deus deu certo agora, né? Você está aqui. Mas como nós falamos, podcast é seu, volte a hora que você quiser, tá? É claro que a gente vai chamar, né? Nós vamos chamar você novamente para que você dê outros testemunhos, né? Porque tem pessoas que precisam ouvir mais coisas, Sim. né? Precisam ouvir não só essa parte de glamour, né? Mas outras coisas também que esteja acontecendo na tua vida, pessoas precisam ouvir, Sim. né? Então, foi muito bom mesmo você estar aqui com a gente. Foi uma honra para a gente, né? Para os velhinhos, nem tanto. Né? É uma honra muito grande para a gente. Tá bom? Muito obrigado mesmo por sua participação. Tá ok? Obrigada. Eu que Tá bom. agradeço e voltarei. Até breve. Amém, Até amém. breve. É. Passo o convite para o pastor Sandro. A gente está aguardando ele Isso. aqui, pastor Sandro. O podcast está te aguardando aqui, também é seu. Ó, ovelhinha Aham. sua tá aqui, ó. Eu acredito que agora ele não pode, né? Por Sim. causa Sim, sim, sim. dessa questão. Mas eu acredito que quando ele puder,
vir pra cá, ó. Legal. Se ele trazer lá aqui, ia ser Tremendo, né? tremendo. Marcar um encontro aqui com vocês. Pois é. Gente, valeu mesmo por sua participação. Nós estamos encerrando aqui mais um podcast e que você, mais uma vez eu te peço, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante para a gente, para que nós possamos alcançar outras vidas também, tá bom? Já estamos alcançando, mas quanto mais alcançarmos, melhor, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ok? Muito obrigado. João, mais uma vez, valeu, tá bom? Valeu, a força é João. Obrigadão. Deus continue te abençoando, meu amigo. Gente, até mais, até a próxima, com mais um podcast Velhinhos. Nem Nem tanto. tanto. Até mais. Até mais.